Está registrado em Mateus capítulo 8, a partir do versículo de número 14, fala a respeito desse texto, fala a respeito dessa passagem, desse assunto. E uma passagem tão pequena, mas eu gostaria de valorizar um pouco mais com os irmãos a respeito de cada trecho, de cada palavra, de cada acontecimento aqui onde está relatado. Mateus capítulo 8, verso de número 14, nos fala a respeito, diz assim, olha: e Jesus entrando na casa de Pedro, deixa eu parar por aí. Você sabe quem é Pedro? Pedro era um homem que um dia ele estava no seu trabalho, como eu e você temos o nosso trabalho. Trabalho para sustentar a família, trabalho para ali cumprir com os nossos compromissos de todos os meses. Pedro estava também, ele estava trabalhando. Mas um dia Pedro ouviu algo que não sei que tipo de reação causou em Pedro diretamente, mas eu só sei que a palavra do Senhor ela é poderosa. A palavra do Senhor Jesus é poderosa. Glória a Deus. Durante, querido, a passagem de Jesus na terra, alguns diziam: puxa, mas não é esse o filho do carpinteiro? Não estão conosco suas irmãs e seus irmãos também? Mas de onde vem tanta sabedoria? Esse era Jesus por causa das palavras dele. Jesus era foi aquele que acalmou a tempestade, e nem os próprios que estavam com ele conheciam ele na sua totalidade, onde eles puderam dizer assim: puxa, mas quem é esse? Que até o vento e o mar obedecem. Palavra do Senhor Jesus. Jesus, querido, ele entrou na casa de Pedro, diz aqui, mas ele não simplesmente, Pedro não era qualquer um, porque Pedro certa vez estava pescando junto com seu irmão, também mais algumas pessoas ali que trabalhavam na pescaria, e a pesca naquela época era algo muito comum. Ele estava ali na sua atividade diária. Um dia passou um homem, ele disse simplesmente isso: vem e segue-me, porque eu vou fazer de você pescador de homens. Aquele homem: vem e segue-me, eu vou fazer de você pescador de homens, de almas. Mas que história é essa? Pedro de repente largou as suas redes e foi até o Senhor Jesus, porque até então ele não tinha ouvido nenhum convite parecido com esse. E a palavra do Senhor Jesus, assim como ela não passou, mas o impacto da palavra de Deus é o mesmo. É por isso que nós estamos aqui, porque nós somos impactados pela palavra do Senhor. E a palavra que Pedro ouviu: vem e segue, eu vou fazer de você pescador de homens, de almas. E Pedro foi. Pedro começou a seguir a Jesus. Mas Pedro precisava passar por um processo de transformação, assim como nós a cada dia somos transformados na presença do Senhor de glória em glória. A cada dia nós somos transformados, a cada dia nós precisamos buscar no Senhor e pedir para que o Espírito Santo ele venha lapidar cada um de nós. Mas, querido, Pedro também precisava desse processo. Pedro começou a andar com o Senhor Jesus. Pedro passou a seguir Jesus. Pedro tinha a maneira dele. Pedro tinha, vamos dizer assim, o jeitão dele. Sanguíneo, precipitado nas atitudes, nas falas também. Mas Pedro passou a seguir Jesus. E deixa eu falar algo para você, amado. Nós precisamos nos santificar ao Senhor todos os dias, porque está escrito que o tempo está próximo. E aquele que é sujo, se suje ainda mais. Mas aquele que é santo, aquele que busca a santidade, e é o teu caso, se santifica cada dia mais a presença do Senhor, porque um dia ele vai vir buscar os santos dele. E Pedro queria isso para ele, e é por isso que Pedro começou a seguir ele. Mas nessa caminhada com o Senhor Jesus, funciona mais ou menos assim, querido. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, eu sempre digo isso para os irmãos lá em Vila Helena. Tem pessoas que pensam assim: pastor, eu agora entrei no Jardim do Éden, entreguei minha vida para Jesus, agora entrei no Jardim do Éden, agora só bênção, e vou andando e vou caminhando. Deixa eu falar uma coisa para você: bênção o Senhor na tua vida, Ele vai trazer paz no teu coração, até mesmo em meias aflições. Mas Jesus falou que nesse mundo nós teríamos aflições. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, ele fala a respeito do dia mau. Mas o Senhor é aquele que nos prepara para um bom combate todos os dias. O Senhor é aquele que nos dá, querido, dá armas para que nós venhamos a vencer todas as pelejas, querido. O Senhor, Ele dá armas para que nós venhamos a vencer. Por mais que existam tribulações, querido, na tua vida, quando o Senhor está com você, você glorifica Ele, e Ele traz paz ao teu coração. Diferente daquilo que o mundo tem
paz diferente. Ele diz: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Não simplesmente uma paz de calmaria, mas a paz que existe dentro de você, porque você carrega essa paz, você carrega o Espírito Santo de Deus. Lá no livro do profeta Isaías fala que ele é o príncipe da paz, esse que traz paz para cada um de nós. Então Pedro estava caminhando com o Senhor Jesus, mas alguma coisa ainda precisava acontecer na vida de Pedro. Sabe aquele espinho na carne? E Pedro tinha uma sogra, e essa sogra ela estava enferma. Algumas traduções dizem que ela jazia enferma, ela estava prestes a morrer, ela estava com a febre muito alta, ela estava enferma. E você sabe que quando o Senhor Jesus entra na nossa vida, Ele quer fazer algo por completo. Não simplesmente você salvo, mas salvo tu e tua casa. Não simplesmente você sarado para a glória de Deus, mas você e tua casa. Não simplesmente você ser bênção, mas ser bênção você, a tua casa e aqueles que estão à tua roda. E Jesus foi até a casa de Pedro, assim como está escrito. E Jesus viu a sogra de Pedro, estava jazendo, ela estava enferma, ela estava com febre. Sabe, amado, existe o sentimento humano, e esse nós vamos ter que lutar com ele o tempo todo. Você pode pensar assim: não, mas eu sou 100% espiritual. Eu, para mim, não tem para. Pastor, comigo, alguém chega para falar de qualquer assunto, eu já mando glória. Eu sou 100%. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Devido a muitos momentos difíceis na nossa vida, muitas vezes na nossa família, muitas situações elas tentam nos encurralar, tentam fazer com que nós venhamos a fechar a nossa boca. Mas a nossa boca não foi feita para estar fechada. O Senhor fez uma boca para que nós venhamos a abrir nela e glorificar o nome dEle, e adorar o nome dEle em todas as circunstâncias. Eu sei que muitas vezes, querido, o nosso louvor ele sai apertado do nosso coração. Esse é o sentimento humano. Às vezes a pessoa chega na presença do Senhor, ela serve a Jesus, mas às vezes chega na presença do Senhor com o coração apertado, com o coração, só Deus sabe como, chorando, não consegue muitas vezes nem orar a Deus, ali devido à angústia. Mas deixa eu mostrar algo para você. Quando Jesus foi passar pelo momento mais difícil da vida dele, estava no Monte das Oliveiras, no Getsemane. Jesus foi passar pelo momento mais difícil da vida dele. Ele foi orar ao Pai. E as orações de Jesus eram: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita como eu quero, feito como eu quero, mas como tu queres. Você pode pensar assim: não, pastor, mas eu tenho um amigo que é de confiança, eu tenho um amigo que é mais chegado que o irmão. Você, todos nós temos aquela pessoa que está sempre conosco, aquela pessoa que nós dividimos tantas coisas. Mas vai ter momento, querido, na nossa vida que é nós e Deus, nós e o Senhor. Jesus tinha lá os 70 que ele mandou para a missão, tinha os 12 que eram mais próximos dele, e tinha 3 mais próximos dele ainda, que era Pedro, Tiago e João, participaram praticamente de tudo aquilo que aconteceu ali com o Senhor Jesus. Mas para aquele momento, Jesus disse assim para Pedro, Tiago e João, os discípulos: fiquem aqui, porque eu vou orar ao Pai. Intimidade com o Pai. Fala assim comigo: o Senhor quer intimidade comigo. E quando o Senhor busca intimidade conosco, querida, sem reservas, você pode se entregar diante dele. E o Senhor Jesus, querido, orou ao Pai, mas a vontade do Pai precisava se cumprir na vida de Jesus, para que o nome dele fosse glorificado, amado. Então o fim de Jesus não era a cruz, mas a cruz era o lugar da vitória. O fim para as nossas vidas, querido, não é simplesmente a cruz. Quando nós obedecemos o que está escrito, amando o Senhor Jesus: quem quiser vir após mim a cada dia, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Depois da cruz vem a glorificação. Mas o nome de Jesus só vai ser glorificado através da nossa vida se nós subirmos para a cruz, se nós renunciarmos a nossa própria vida, se nós crermos e continuar crendo no Senhor acima de todas as circunstâncias, nós continuarmos crendo que, puxa, olha só, preciso de libertação para minha vida, para minha família, eu preciso da cura. O médico já falou que
pode ir para casa. Não tem mais jeito, não tem mais conserto. O médico já deu o seu laudo, o hospital que está cheio, manda embora. Mas quando Jesus, ele diz sim, querido, pode estar lá no necrotério, lá no IML, Jesus ele chama de volta, porque ele é Senhor, ele é o dono da vida. Pode estar na sepultura, como Lázaro, há 4 dias. Jesus ele faz questão de chamar pelo nome: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai, e o nome do Senhor é glorificado. Jesus, querido, entrou e Jesus viu que essa mulher estava prestes a morrer. E quando Jesus entra na nossa vida, ele começa a fazer a obra. E o Salmo 139 diz que o Senhor ele vê todas as coisas, nada fica oculto ao Senhor. A palavra do Senhor está escrita que todas as coisas diante dele fossem como se estivessem nuas. É transparente, ele enxerga tudo, ele vê todas as coisas. O Senhor nos vê na nossa alegria, mas o Senhor vê também no tempo das lágrimas, no tempo das vacas magras, no tempo que você está orando, parece que não acontece nada. Você fala: meu Deus, que vida é essa, Senhor? Sou teu servo, sou teu filho, não perdi a identidade de filho. Olha aqui, Senhor, eu sigo os teus caminhos, eu estou na tua presença, Senhor. Por que a minha oração não é respondida, Senhor? Por que, Deus, parece que a minha oração não chega à tua presença? Deixa eu dar um recado para você, querido. Deus, pela tua vida, sua oração sempre chegou diante do Senhor, mas importa que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. Quero contar um trechinho só aqui de um testemunho nosso, já que ele está passando a palavra ao pastor depois disso. Quando nós nos casamos, porque eu disse para o Senhor que em todos os lugares onde ele permitisse, ele me desse essa liberdade para falar a respeito daquilo que ele tinha feito na nossa vida. Porque você pode se alegrar, e nós nos alegramos por tantas obras feitas que estão escritas aqui, é para a nossa edificação. Mas muitas coisas vão ter que se cumprir na tua vida. Nós vamos ter que ter nossa própria experiência com Deus. Por isso que nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Quando nós nos casamos, eu e minha esposa, pode sua mão? Amém? Essa esposa maravilhosa, que o Senhor me deu. Quando nós nos casamos, há quase 20 anos atrás, nós tínhamos um sonho. Eu creio que talvez você também tenha. Se você já passou por esse processo, se você está por passar, se você está passando, não importa, mas nós tivemos um sonho de constituir uma família, esposa, filhos e trabalho, conforto para eles, uma vida digna para eles. E a princípio o casal é assim, né? Casa, mas precisa de algumas coisas acontecer conforme o tempo. A gente vai organizando, se estruturando para aquilo que vai vir. Nós nos casamos, até então minha esposa se preferindo, mas passou, creio que 3, 4 anos, aí nós pensamos assim, juntos, agora nós vamos. Você sabe que a Bíblia está escrita que aquele que não trabalha também não coma, né? Então, existe um trabalho para tudo. Então nós falamos assim, né? Agora nós vamos trabalhar para que venha o herdeiro. Nós começamos, né, a esperar o Senhor, mas também fazer a nossa parte, querido, mas as coisas parecem que não aconteciam. Mas que estranho, nós pensamos assim conosco mesmo. Mas aqui acho que é por causa do tempo, né? Passa o tempo, está tomando assim remédio anticoncepcional, aquela coisa toda, então mexe um pouquinho com o organismo. Então eu creio que precisa um pouco mais de tempo. E o tempo foi passando e as coisas não aconteciam. Nós pensamos assim, mas acho que no primeiro ano é assim mesmo. Aí no segundo, no terceiro ano as coisas vão mudar. Tem gente que demora também, quem sabe para nós vai demorar um pouquinho também, mas nós vamos continuar ali, crendo, esperando e em tudo fazendo a nossa parte, buscando no Senhor. E as coisas não aconteciam. E o que nós fizemos? Nós começamos a buscar recursos nos homens, na medicina, como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, gastou todos os seus bens. Investimos e não tivemos resposta alguma. E até então, esse tempo, nós administrávamos a palavra do Senhor. E você sabe que é uma coisa difícil, não? Uma coisa, eu creio que talvez a coisa mais difícil é você falar a respeito de algo que você não tem. Você falar que Deus vai abrir as portas para alguém, mas para você está fechado. É difícil.
E até então, esse tempo, nós falávamos a respeito de Samuel, onde Ana orou, Deus deu Samuel, que maravilha, mas o nosso Samuel ainda não havia chegado. Falávamos a respeito de Isaac, Deus abençoou Abraão, Sara, até mesmo na velhice, Isaac chegou, e a alegria foi naquela casa. A respeito de João Batista, ali o Senhor visitou, o Senhor abençoou Zacarias e Isabel. João Batista veio, mas cadê o nosso João? Cadê o Joãozinho? O João não ia chegar. E justamente nessa época, era uma onda e um mal que aconteceu justamente naquela época de crianças serem descartadas, jogadas fora. Parecia muito isso no noticiário, na televisão. Crianças encontradas em saco de lixo, outras eram jogadas em rios, outras eram deixadas em tantos lugares. Nós pensávamos assim, oramos até Deus nesse favor: Deus, toca meu coração para mim, para deixar um garotinho ou uma menininha na nossa porta. Nós vamos lá cheio de amor, cheio de carinho, Senhor. Queremos educar na tua presença. Não é para nós, Senhor, nós queremos para ti. Se for homem, será um homem de Deus. Se for mulher, será mulher de Deus. Nós vamos inculcar, colocar a tua palavra na mente dela, na cabecinha dela, para que ela glorifique o teu nome. Mas mesmo assim, parecia que a nossa oração, nós passamos, sabe quanto tempo? Não passamos 6 minutos, 6 horas, 6 dias, 6 semanas, nem 6 meses. Nós passamos 6 anos orando ao Senhor, buscando ao Senhor. Você sabe qual a palavra de consolo que nós recebemos? Quando alguém um dia disse para minha esposa, a palavra de fé, pastor, veio lá do inferno. Alguém disse assim para minha esposa: conselho que o mundo dá para aqueles que são dele. Ele disse assim: olha, eu nunca vou ver você com o filho nos braços. Eu nunca vou ver você com o filho nos braços. Minha esposa, é claro, já está quebrantada. E alguns davam até um conselho um pouco mais além: troca de marido. Como que se isso? Como quem diz assim, desvia do problema. O conselho vem lá de baixo, você percebe? Mas existe um conselho que é muito mais excelente, vem lá de cima, e é: confia no Senhor, espera nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Nós passamos assim, eu disse para minha esposa: olha, Vera, se ela morrer antes de Deus nos abençoar, realmente ela não vai ver. Mas se Deus der vida para ela vai ver sim, em nome de Jesus. Nós continuamos ali na nossa luta constante. E o tempo que nós fazíamos com o nosso próprio entendimento, a impressão que Deus ia deixando. Mas quando foi o fim de tudo mesmo, o limite nosso, nós falamos: Deus, não dá mais, não tem mais condição. Não sei que condição você entrou aqui nessa noite. Não sei se você entrou aqui talvez pensando em: Senhor, não vou orar mais por isso, Senhor, cansei de desistir. Nunca desista daquilo que Deus colocou no teu coração. Nunca desista, querido, dos sonhos que o próprio Deus tem para você. Nunca desista, querido, porque o Senhor quer fazer você grande, quer te abençoar, quer te honrar. Mas Satanás fica influenciando muitas vezes, tentando lançar informações erradas atualmente no teu coração. Mas dê crédito à palavra do Senhor para a tua vida, independente daquilo que esteja acontecendo nesse momento e que vai acontecer. E aí, quando nós entregamos diante do Senhor, o Senhor nos abençoou. E veio a Ana Paula, tem agora 10 anos, fez 10 anos. E ainda sabe aquelas línguas inflamadas, que disseram assim: puxa, mas que sorte, né? Eu falei: tudo bem que a palavra do Senhor está escrita que Deus mudou a nossa sorte, mas não foi simplesmente sorte, foi um milagre de Deus. E aí Deus confirmou e selou e nos deu Paulo Vitor, esse garotinho abençoado. Ele nos deu um casal, para que nós educássemos, para que nós criássemos diante do Senhor, para o louvor e para a glória do Senhor. Não são nossos, são do Senhor. Eu não sei, querido, que talvez alguém tenha falado para você, mas Pedro estava, vamos dizer assim, a sogra dele estava terminando a tua casa, e ele seguia também a Jesus. Mas quando Jesus entrou naquele lugar, ele teve liberdade de entrar naquele lugar, porque casa significa também intimidade. Significa intimidade. É o lar. Você pode ver, ninguém entra na tua casa. Por que tem uma porta e um portão? Privacidade.
Então só os íntimos teus entram na tua casa. E Jesus entrou na casa. E ele viu a sogra. Sabe, Jesus, ele começa a olhar para as nossas vidas. E o que precisa ser mudado, querido, ele muda. O que precisa ser consertado, ele conserta. O que precisa ser ajustado, ele ajusta. Mas da maneira dele. De repente você pensa assim: não, Senhor, eu tenho um jeito aqui que é melhor. Não, não é. O jeito do homem nunca é o melhor. Melhor é o jeito de Deus. Melhor é o jeito do Senhor. Existe uma canção que cantávamos há um tempo atrás que diz: Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado, sua hora é perfeita, sua vontade é mais linda. Ele sempre chega, ele sempre faz o tempo certo, ele nunca se atrasa. Nós, pelo nosso desespero, querido, achamos que, Senhor, está tardando. Não está tardando. A glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Aquilo que o Senhor Jesus tem para fazer na nossa vida, quando nós esperamos e nós buscamos dele, querido, é muito maior do que aquilo que nós esperamos. Mas muitas vezes nós buscamos na simplicidade. Senhor, pode ser agora, não tem problema. Espera. Continua esperando no Senhor. Pastor, mas é uma porta que precisa se abrir. Continua esperando no Senhor. Senhor, pastor, mas abriu uma, é quase igual ao que eu pedi para Deus. Não, não é a que você pediu, a que você buscou no Senhor. Sabe que o genérico não. O Senhor, ele trabalha com coisas originais. Mas que trabalho que é, irmão? Trabalho, pastor. Sabe o que é? Vai ter um probleminha. Aí qual é? Depois que eu começar a trabalhar, não vou poder vir mais na igreja. Não, continua orando. Continua orando. Continua buscando o Senhor. A intenção de Deus é te aproximar dele. A intenção de Deus é fazer com que você se achegue a Ele. E Jesus, quando ele olhou para aquela mulher, querido, diz a palavra do Senhor, que ele tocou-lhe a mão. Deixa eu falar algo para você. Quando fala a respeito de tocar-lhe a mão, tem um sentido, tem um significado. Quando você levanta alguém que está no chão, como é que você faz? Você pega pelos braços, você pega pelas calças, pelo pescoço, nunca te levanta. É assim que você faz? Não. Normalmente você pega pelas mãos. Por que você pega pelas mãos? Porque a pessoa sente segurança quando você pega nas mãos da pessoa. Você está conversando com alguém que está com medo, por exemplo, de alguma coisa, uma pessoa que está assim, traumatizada. Conversa com ela, mas segura nas mãos dela e olha nos olhos dela. Ela vai sentir segurança em você. Então o que Jesus fez? Ele segurou nas mãos dela. De repente você pensa assim: puxa, minhas mãos estão levantadas para o céu. Não, querido. Sabe, no livro do profeta Isaías, capítulo 59, diz que a mão do Senhor está estendida. Fala assim comigo: a mão do Senhor. A mão do Senhor. Mais forte do que a mão do Todo-Poderoso. A mão do Senhor. Está estendida. Isso está escrito em Isaías, capítulo 59. Então imagine você, a mão do Senhor estendida sobre esse lugar. O que você faz quando você está orando ao Senhor, quando você está louvando o nome dele? Você também levanta as suas mãos, você estende as suas mãos, e é como que você tocasse nas mãos do Senhor. E quando você toca nas mãos do Senhor, querido, o Senhor ele te levanta, o Senhor ele te põe de pé. De pé, querido, na condição de soldado, daquele que batalha, daquele que vai para a peleja, não daquele que se prostra. Nós nos prostramos, querido, somente diante da presença de Deus. Não diante dos problemas, não diante das tribulações, não diante dos Golias. Nós nos prostramos diante da presença do Senhor, porque Ele é o Todo-Poderoso. Porque quando nós nos humilhamos diante dEle, no tempo certo está escrito: Ele nos exalta, Ele nos levanta. E Ele tocou, Ele pegou na mão daquela mulher. Sabe, amado? Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo para todas as coisas. Há um tempo que se chama o tempo de espera. E o tempo, esse período de espera, esse intervalo, quando nós buscamos ao Senhor, até que o Senhor nos abençoe, muitas pessoas saem da presença do Senhor. Com quantos você já conhece, quantos você já conversou que disse assim: eu saí da igreja, eu não vou mais na igreja não. Mas por quê? Porque eu ia na igreja, eu orava, eu buscava a Deus, me entreguei de todo o meu coração, mas não acontecia nada. Eu esperei 3 anos, não acontecia nada. Às vezes estava tão perto da bênção do milagre de Deus para a vida da pessoa,
E ela disse assim: ah, não, eu desisti. Só que não é um fato simplesmente de desistir da igreja. Você sabe de quem a pessoa está desistindo? De Jesus. E quando eu falo em Jesus, a pessoa está desistindo da porta que leva até o céu, da porta que Ele se coloca como porta aberta diante de nós. Quando a pessoa ela desiste, querido, ela está automaticamente desistindo e perdendo aquela paz que existe no coração dela. Então eu digo para você, amado, nessa noite, você pode até mesmo não querer muitas coisas na sua vida, mas o Senhor Jesus, quando Ele estava conversando com Marta e Maria, Ele disse: uma coisa só é necessária, Marta, e Maria escolheu a boa parte. Você escolheu a boa parte, que é buscar o Senhor, que é crer no Senhor e esperar no Senhor. E a partir do momento que Jesus tocou, Jesus segurou na mão daquela mulher, diz a palavra do Senhor, que a febre deixou. Sabe quando você acende a luz? Quando chega aqui de noite, acende a luz, as trevas vão embora rapidinho. Você é a luz do mundo. Jesus disse: você é a luz do mundo. A princípio Ele disse: eu sou a luz do mundo. Mas antes de Ele ir para a glória, Ele disse: vocês são a luz do mundo. E Ele disse: vocês são o sal da terra. Porque onde você chega, as coisas brilham. Onde você chega, a presença de Deus, a presença do Senhor chega também, porque você é um representante de Deus legal aqui nessa terra. Diz a palavra do Senhor que a febre deixou. E o que ela fez? A febre deixou e ela continuou deitada. Ah, Senhor, estou sã, a febre me deixou. Não. O Senhor, Ele faz a obra na nossa vida com um propósito. Sabe, querido? Se coloca sempre de pé na condição de vencedor. Você não vê vencedor em filmes aí, até mesmo o vencedor, ele venceu, mas ele continua prostrado. Ah, eu venci. Não. Aquele que é vencedor, aliás, nós temos um título muito maior que esse, que é mais que vencedor. Aquele que é mais que vencedor, por que mais que vencedor? Porque ele vence todos os dias. Para cada dia tem uma vitória. Ele vai vencendo dia após dia, e o Senhor vai abençoando, vai acrescentando na vida dele. E aquele que é mais que vencedor, ele não se alegra simplesmente com a vitória, mas ele se alegra de permanecer diante do Senhor, porque o Deus da vitória está com ele. Porque existem pessoas que pensam assim: puxa, eu agora tenho Jesus, entreguei minha vida para Jesus, agora eu estou bem, não preciso mais ir na igreja. Não, mano. O filho pródigo pensou assim, mas as bênçãos do Pai vão se acabando. O Senhor, querido, faz com que as coisas permaneçam na nossa vida e sejam sustentadas por Ele, pela palavra dEle, quando nós permanecemos. Ele galardoador de todos aqueles que o buscam, de todos aqueles que esperam nele. E ela se levantou, ela se colocou de pé, e ela foi viver a sua própria vida, amém? Misericórdia. Ela não foi viver sua própria vida, ela se colocou de pé. E ela passou a servir Jesus. E ela passou a servir aos seus discípulos. Você pode pensar assim: poxa, que coisa simples. Deus libertou ela. Ela passou a servir a Jesus e aos discípulos. Não era simplesmente qualquer Jesus, ou qualquer um, ou qualquer discípulo. Ela estava servindo agora aquele que está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 1. Aquele que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ela estava servindo, querido, os auxiliares dele, mas servindo diretamente também aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da palavra. Aquele que, quando subiu, se assentou no trono, e o seu nome foi elevado sobre todo nome. É aquele, querido, que foi preparar um lugar para nós, uma morada. João 14, foi preparar um lugar, uma moradia para cada um de nós. Ela estava servindo, amado, o Criador dela. Ela estava servindo aquilo, o ato, a atitude dela iria fazer diferença, não simplesmente naquele momento ou naqueles momentos, mas por toda a vida dela, porque ela passou a servir Jesus. Sabe quando você passa a servir Jesus, você se coloca de pé? Isso que você faz, esse ato de deixar tantas coisas lá na tua casa, e você está aqui na casa do Senhor, servindo ao Senhor, isso faz diferença sim nessa vida que você está vivendo, eu sei disso.
mas sempre vai fazer diferença, querido. Tanto aqui quanto no lugar onde o Senhor foi preparar para você como morada. Sempre vai fazer diferença o fato de você servir a Deus, o fato de você ser servo do Senhor. Só para encerrar, tem gente que pensa assim: puxa, me serve, pastor, será que não tem um cargo melhor não? Sabe, irmão? O problema é quando alguém não serve para nada, mas quando alguém está servindo, está dizendo, quando nós falamos em servo, estamos falando em utilidade. Servo significa uma pessoa que tem utilidade para alguma coisa, ela está ajudando, auxiliando de certa forma, seja no altar, seja olhando os carros lá fora, seja as crianças, independente, seja intercedendo, independente do que ela está fazendo, mas ela está servindo, ela está sustentando. E lá um dia, talvez na tua simplicidade, você vai, assim como muitos está escrito isso, estou falando porque está escrito isso lá quando o Senhor Jesus vai abençoar aqueles que o serviram, vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai, possui o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Olha, essa é a tua bênção, esse é o teu galardão. Ah, Senhor, mas quando é que nós fizemos isso? Sabe por quê? Porque o servo, ele não toca trombeta naquilo que ele faz, ele serve na simplicidade, ele serve no oculto até mesmo. Quando o pastor está aqui precisando de sustento, o servo está orando, o servo está sustentando o pastor com as suas orações. Ninguém vê, a não ser o Deus Todo-Poderoso. Você pode pensar assim: eu sou servo, mas na impressão eu não sirvo para nada. Você sempre serviu. O Senhor te deu um novo para você louvar, para você glorificar, para você exaltar o nome dele. Você sempre serviu, querido. Você sempre foi útil diante do Senhor. O Senhor, querido, tem te chamado. O Senhor não chama, querido, coisas vãs, mas Ele chama pessoas que venham a ser úteis diante do altar do Senhor. Senão Ele não te chamaria. Você é importante no reino de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Você é importante no reino de Deus. Aquela mulher, a princípio, querido, era simplesmente uma senhora que estava acamada, e somente isso aos olhos dos homens. Mas Deus tinha uma obra grandiosa na vida dela. Isso a partir do momento que Jesus entrou, teve liberdade. Jesus libertou a vida dela. E ela passou a glorificar o nome dele. A partir do momento que você fala assim: Jesus, faltava alguma entrega ainda, Senhor, para Ti, mas sem reserva, Senhor, eu entrego toda a minha vida nas Tuas mãos. O Senhor é o meu guia, o meu Senhor, o meu Deus, porque eu não quero temer mal algum, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não quero temer mal algum, não temo mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Tua vara e o cajado me consolam. Talvez você esteja passando pelo vale da sombra da morte, não, mas o vale é só uma passagem, porque depois que você passa por vale, você chega num lugar alto, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Eu gostaria de dirigir uma oração a você com a permissão do pastor. Feche os teus olhos em nome de Jesus e põe a mão no teu coração. Eu gostaria que você levasse o teu pensamento exatamente, querido, na área que você precisa do favor do Senhor, seja da libertação, seja, querido, das portas abertas, seja, querido, na vida conjugal, não sei, mas o Deus que você serve, Ele sabe e conhece todas as coisas. Põe a mão no teu coração e leve o teu pensamento para aquilo que você chamava de impossível, mas diante do Senhor todas as coisas são pequenas, porque grande é o Senhor. Feche os teus olhos, põe a mão no teu coração, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, Deus magnífico e Deus santo, Deus que é dono de todas as coisas, Deus que nos fez, Deus que nos criou e nos formou por louvor da Tua glória. Nós apresentamos, Deus, diante do Senhor a Tua igreja. A Tua igreja, essa que o Senhor chamou, Deus, sem mancha, sem mácula, sem ruga, essa, Deus, a Tua noiva, que se apresenta diante do Senhor essa noite, Pai. Muitas vezes, Deus, com o coração quebrantado, Senhor, com o coração apertado, com o coração, Deus, oh Deus, angustiado, mas na Tua presença. Só o Senhor sabe o que os Teus filhos têm feito para chegar até este lugar, Pai. Eu oro a Ti, Deus, em nome de Jesus. Na mesma fé, Deus, que aquele centurião disse: uma só palavra do Senhor pode fazer com que o meu criado seja curado. Uma só palavra do Senhor, Deus, para a vida de cada um desses que estão aqui, buscando em Ti, esperando em Ti, Deus, pode resolver
salvação. Pai, em nome de Jesus Cristo, assim, Deus, como aquela mulher que saiu da sua casa e tinha um fluxo de sangue, hemorragia, e passou por tantos percursos, por tantas barreiras, obstáculos, e tocou no Senhor. Os teus filhos estão aqui, Deus, dispostos a tocar em Ti, Deus, todos os dias, porque querem mais de Ti, querem a manifestação das suas vidas, Deus. E nós declaramos em nome de Jesus Cristo, Deus, o Teu milagre, declaramos em nome de Jesus Cristo, Deus, a Tua bênção, Pai, a Tua vitória, aquilo que os Teus filhos têm entregue, Deus, entregado diante do Senhor. Manifesta, Deus, materializa, Pai, na vida dos Teus filhos, porque eles são Teus, eles buscam de Ti, ó Pai, porque é em Ti que eles creem, eles só têm o Senhor como Deus e como Salvador e como ajudador. Estende, Deus, continua com a Tua mão estendida, Deus, sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Levanta assim as Tuas mãos, levanta assim as Tuas mãos o mais alto que você puder, o mais alto que você puder. Isaías 59 diz que a mão do Senhor está estendida, não está encolhida. Estenda assim as tuas mãos como se você estivesse segurando nas mãos de Deus, como você estivesse segurando nas mãos de Deus. E nas mãos do Senhor, querido, você pode confiar, porque Ele que vai te levantar, Ele vai te colocar de pé em nome de Jesus. Esse é o Deus Todo-Poderoso, Deus que nós servimos. Oh Senhor, nós estamos aqui, Deus, com as nossas mãos levantadas, Senhor, segurando, Deus, nas tuas mãos. Não queremos, Deus, e não vamos largar de Ti, Deus, nem da Tua presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Cura, Deus. Salva, Senhor, sara. Liberta, meu Deus, por Teu louvor e por Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Fala assim comigo, eu creio. Que a Tua palavra, Senhor, encontrou lugar. Mas pode encontrar um lugar no meu coração. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir no nome de Jesus.